Antes que as pessoas assumam uma liderança, deve avaliar o assunto cuidadosamente. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago 3:1. Os líderes serão julgados de maneira mais severa e rígida que seus liderados. Esse pensamento deve fazer-nos parar e refletir. Olá, tudo bem? Mais um vídeo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. E hoje, quem está apto a liderar? Então, a próxima sentença no mesmo capítulo apresenta outra razão. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Sabemos que cometemos muitos deslizes, tropeçamos de muitas formas. Assim, naturalmente, hesitamos em crer que possamos liderar outros, não é mesmo? Contudo, ao analisar a vida de líderes de Deus, eu gosto muito de estudar a biografia, de ler, de analisar, que nós aprendemos bastante com os líderes, né, do passado. Isso nos serve para nos encorajar, nos inspirar, e o de hoje também. Fica evidente que esse sentimento de inadequação não é uma boa razão para recuar a tarefa. Afinal, somos todos pecadores diante de Deus. Todos nós somos pecadores diante de Deus. E a palavra do Senhor, de Deus, já nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que não há um justo sequer na face da terra. Todos pecaram. Nós somos descendentes de Adão e Eva, e iniquidade me concedeu a minha mãe. Então, desde o ventre da nossa mãe, já nós nascemos aí inclinados a pecar. Somos pecadores. E quem entre nós poderia dizer que não falhou de muitas maneiras, nem em várias situações? Quem? Você pode dizer quem nunca falhou? E nós estamos aí no começo do ano, e nós podemos refletir e analisar se esta é uma razão plausível para não assumir uma liderança. Ninguém jamais poderia fazê-lo, não é mesmo? Todos nós somos falhos, pecadores. E se formos olhar a nível, com as lentes, nenhum de nós seremos aptos a liderar, certo? Quem está apto a liderar? Esse é o nosso tema de hoje. E vamos analisar alguns líderes escolhidos por Deus no passado e ver como eles responderam quando o Senhor os abordou para que assumisse a liderança em uma tarefa. Chamado de Moisés. Vamos lá? Fique comigo até o final, com certeza Deus tem algo a falar ao meu e ao seu coração. O chamado de Moisés. Vejamos Moisés. Ele estava no deserto, pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando o chamado de Deus chegou, certo? Estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro no deserto. O fato de que este homem culto, acostumado ao conforto e prazer do palácio, trabalhava agora num dos empregos menos prestigiados, né, de sua época. Não muito privilégio, né? Pastorear, prestigiado de sua época. Poderia ser suficiente para deixá-lo amargurado. O homem que conheceu aí, né, o palácio do faraó, foi criado pela filha de faraó, com toda a pompa, toda a riqueza, os melhores comidas, a melhor educação muito rígida, conforto, tudo mais. Então, apacentar ovelhas era uma profissão sem atrativo. Talvez Moisés estivesse agora sentindo pena de si mesmo, tão ocupado com sua desgraça, que seria incapaz de ouvir a voz de Deus. Para piorar ainda mais sua situação, trabalhava para os sogros, trabalhava para os outros, dependia deles, não tinha uma casa própria, dependia de morar com os outros, né? Com o sogro. Quem não passou já, você talvez esteja passando por isso, esteja aí morando
você é casado, mas já está morando aí com a sua mãe, com a sua sogra, numa situação que você não gostaria de estar. Então, para piorar ainda mais sua situação, né, que trabalhava aí com o sogro. Então, uma coisa estranha e ao mesmo tempo maravilhosa aconteceu. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Olha, eu acho lindo a palavra do Senhor quando diz que Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2. Então, olha só. A primeira coisa que o Senhor fez foi revelar-se a Moisés. Moisés estava seguro de que havia falado com ele. Veja o verso 5 e 6. Isto é algo do qual você precisa ter certeza. Quando alguém lhe pede para servir de um modo ou de outro, certifique-se que Deus está ao seu lado. Nunca tome uma decisão sem antes ponderar, refletir. Dependa de Deus. Não se comprometa 1 milímetro sequer em nenhuma direção, né? Seja ela sim ou não, sem identificar a vontade dele neste assunto, a vontade dele para a sua e para a minha vida. Às vezes, você a reconhecerá imediatamente. Em outras ocasiões, terá de esperar até que Deus torne clara. Nós devemos ter paciência e esperar que a vontade de Deus se torne bem clara para nós. Mas tenha certeza disso, Ele irá mostrá-lo a você. Amém? Que coisa linda, né? Então Deus já está falando comigo e com você, que devemos esperar pela ordem de Deus e Ele irá mostrá-la a você. Nosso Pai que está no céu sabe muito bem comunicar-se com seus filhos, com suas filhas. Ele confirmará a sua vontade naquela área específica que você está orando. Ele não quer que vivamos sobre incertezas. Amém? Apesar de que o mundo está cheio de incerteza, de más notícias, de mentiras, notícias mentirosas, para criar em nós o que? O medo, criar em nós o pânico, a dúvida. Mas nós procuramos ouvir a voz do Senhor. E agora eu lembro que a palavra do Senhor, Ele nos diz que aquele que são filhos de Deus, filhas de Deus, ouve a sua voz e a segue. Nós podemos conhecer a voz do nosso Senhor Jesus Cristo em tomar decisões corretas. Amém? Por estar interessado no que fazemos, Deus tornará a sua vontade conhecida. Sim, Deus vai tornar a sua vontade conhecida e Ele assim nos promete. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Lá em Salmos 32:8. Observe nesse versículo que Deus assume a responsabilidade de dirigir-nos, né? A certeza da direção nas Escrituras é tão básica quanto a certeza do perdão. Note também que Deus nos instruirá, ensinará e aconselhará. Em outras palavras, mostrará o caminho que devemos seguir. Que segurança! Amém? Então nós ficamos por hoje e nós continuaremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Então vamos continuar com a leitura, né? Quem está apto a liderar? Então Deus nos instruirá, ensinará e aconselhará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Tua palavra nos diz que o Senhor é que vai nos instruir. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Senhor, Tu és o mesmo Deus de Moisés, Tu és o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E assim, Pai, nós confiamos na Tua direção. Em nome de Jesus. Amém.